Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Estamos voltando mais uma vez com uma programação super especial. Hoje é do Núcleo de Ação Educacional. Não esquecendo que estamos em fase emergencial, estamos com restrições de circulação, por isso o nosso trabalho online está sendo enfatizado e é um prazer contribuir e também compartilhar um pouquinho do Céu Rosa da China com vocês. Aos poucos, os nossos profissionais, os nossos projetos vão aparecendo aqui na nossa tela, nas nossas redes sociais, e a gente vai ganhando maior integração. E hoje tem novidade, estamos trazendo uma grande amiga do SEI Céu Rosa da China. Vamos falar hoje sobre a saúde emocional das nossas crianças em tempos de pandemia. Então, vamos lá? Hoje, a nosso webinar é sobre estabilidade emocional infantil em pandemia. Viver em tempos de pandemia não é nada fácil, mas se olharmos para nossas crianças, como que tudo isso é interpretado e absorvido? A saúde mental das crianças pode ser afetada pelos efeitos da quarentena. A pouca idade traz dificuldade de compreensão dos fatos, somatizando com o afastamento do convívio escolar e menor possibilidade de interações, brincadeiras em grupo. Outro fato que acarreta maior vulnerabilidade é a desestruturação familiar, potencializando o surgimento de picos de ansiedade, interferindo ao longo do tempo no processo de crescimento e desenvolvimento. Nesse contexto, trazemos hoje para este webinar a professora e pedagoga Débora Paiva. Ela tem mais de 7 anos de experiência em sala de aula, autora e co-criadora de projetos com a revista Nova Escola, especialização em psicologia da educação e atualmente está graduando em letramento. Tudo isso, ela faz parte aqui do nosso grupo de mestres do SEI Céu Rosa da China e é com muito prazer que eu apresento ela para vocês. Eu vou abrir nossa tela para poder a gente ter essa divisão e a nossa convidada está aqui juntinho. Olá, tudo bem, Débora? Olá, obrigada pela oportunidade. Eu quero agradecer muito, primeiramente, esse projeto incrível que o CEL está desenvolvendo, né? Então, acho que é uma ferramenta muito legal para a gente estabelecer essa conexão com as famílias, com a comunidade, e também agradecer o espaço para a gente debater aí um tema que eu acho tão valioso e até urgente nesse momento presente. A gente agradece pela sua contribuição. Eu tenho certeza que vai fazer a diferença e a gente pensar nos nossos pequenos sempre é importante para poder a gente seguir no futuro com uma sociedade mais estruturada, com a saúde e as relações também serem mais organizadas. Em cima disso, só quero antes parabenizar, você é recém-chegado aqui na rede municipal de ensino, eu já falei com a Hermínia, que é a nossa coordenadora de projetos de ação educacional, ela me passou um pouquinho do teu perfil. Fala um pouquinho para a gente como que foi essa chegada na rede municipal, essa troca da rede particular para a municipal, foi natural? Como é que foi a sua sensação, a sua absorção desse movimento? Sim, legal. Bom, a minha chegada foi assim um pouquinho inesperada, chamada, né? Então eu cheguei, o ano letivo já iniciou, cheguei agora em março, é bem recente mesmo. De qualquer forma, eu sempre estava um pouquinho próxima aqui da rede municipal de São Paulo, né? É uma educação que segue uma linha muito apreciada, então tem várias escolas modelos, então desde a universidade a gente ouve falar aqui da rede municipal de São Paulo. Quando eu estava estudando pedagogia ainda, eu tive a oportunidade de ser estagiária na rede municipal, então, assim, era realmente uma educação que eu apreciava, eu sempre gostei muito, gostaria de fazer parte, né? Então, foi uma alegria muito grande poder ingressar na rede. Eu cheguei, eu fiquei assim realmente muito encantada com a estrutura, a infraestrutura do céu. Eu já tinha ouvido falar, mas eu nunca cheguei a visitar. Então, assim, é enorme, né? Até agora, uns pouquinhos, as últimas semanas que eu fui, às vezes eu me perdia, as minhas colegas novas me ajudando, mas eu achei muito legal a proposta das salas, os ambientes abertos,
a gente tem muito verde aqui, o parque é lindo. Então, assim, eu realmente achei a infraestrutura incrível, né? Toda a equipe também, a coordenação, os docentes, a direção me acolheram muito bem. Então, eu estou super empolgada para a gente começar a desenvolver esse trabalho, na verdade, né? Que bom, te desejo boa sorte para uma pessoa que tão jovem e com um currículo tão bom, uma bagagem tão legal. Eu tenho certeza que o SEI ele vai enriquecer muito com a tua presença. Tá? Parabéns pela tua chegada, sucesso aqui no Céu Rosa da China. Então vamos lá, minha querida. Já que a gente está aqui para poder discorrer sobre a saúde psicológica, né, a estabilidade emocional das crianças, como que esse cenário pandêmico ele interfere diretamente nas nossas crianças, na saúde emocional delas? Então, antes de eu começar a falar das consequências da pandemia, acho legal trazer o contexto de quais eram os dados antes, né, de tudo isso acontecer. Então, a gente já tinha aí uma sociedade com uma média de que pelo menos a cada 4 adultos, um desenvolve problemas que têm origem emocional. Então, seja uma depressão, uma ansiedade, uma síndrome do pânico, ou até coisas mais sutis que às vezes a pessoa nem sabe que tem, né? Tem alguns traços ali, não procura ajuda. E já nas crianças o número era um pouquinho menor, mas a cada 5 crianças, pelo menos uma também já estava desde a infância desenvolvendo essas patologias. Elas estão longe do convívio social com outros colegas, elas agora têm que ficar em casa o tempo todo e nem sempre vão estar com os pais, vai estar com o cuidador, com o vizinho que vai olhar, enfim, com quem dá, né? Então toda a rotina dela é desestruturada. E aí a gente tem uma sementinha que pode se tornar um grande problema, né? Que para um adulto já é difícil lidar. Se esse problema começa na infância, então fica mais desafiador ainda, né? Agora, trazendo até a nossa conversa mais voltada para o currículo educacional. O que a BNCC traz de orientações em cima dessa temática? Então, assim, a BNCC, ela traz essas orientações para o professor, só que ela é muito inovadora, né? Então, ela tem outras coisas em vista além do conteúdo. Lembrando que assim a BNCC é de 2015, né? Ela foi homologada agora em 2017, então faz pouquíssimo tempo. A rede municipal aqui de São Paulo até que já está muito avançada, a gente já consegue aplicar muito da BNCC no dia a dia, mas pode ser que para outros lugares, outros municípios, ou até para redes particulares eles ainda estão integrando, né, essas novas orientações da BNCC, que não visam mais a escola como aquele local detentor de todos os conhecimentos que está lá só para ensinar a ler, escrever e fazer conta. Agora não, todo mundo tem um smartphone na mão, todo mundo consegue, enfim, ver se realmente é aquilo, checar uma informação. Então, coisas que até então eram inquestionáveis, como o que um médico falou. Hoje em dia a pessoa passa em 3 especialistas diferentes para ver se é aquilo mesmo, né? O que um professor falou antes, ninguém. Hoje não, os pais estão presentes na escola, eles marcam reuniões, eles estão ali com a coordenação, até ajudam nos projetos. Então as coisas mudaram. Por isso a BNCC vem também para trazer esse impulso de mudança na educação e focar nas demandas atuais. Então é no espaço seguro da escola que ela vai realmente desenvolver essas habilidades. E a sociedade ela acaba sempre se encontrando dentro da escola. E tem aquela relação sempre reflexa, no caso, a escola é o reflexo da sociedade e vice-versa, valendo para as duas partes. E em cima disso, já que a gente está pensando no ambiente agora fora da escola, família, dentro de casa, como que nós, pais, mães, podemos entender e também compreender, né, identificar e compreender os sentimentos das crianças. Legal. Essa é uma pergunta muito importante, porque antes da gente julgar ou tomar alguma atitude para qualquer comportamento da criança, a gente precisa primeiro acolher esse sentimento que está por trás, né? Então, para começar, a gente precisa bem aos pouquinhos, porque eu sei que não é uma tarefa fácil, né? Aí eu até saio do papel um pouquinho de Débora professora para Débora mãe, porque eu também
tenho meu filho aqui, estou vivendo todo esse contexto. Então, eu tenho que diariamente desconstruir aquela minha ideia de educar, abafando os sentimentos, que foi como nós crescemos, né? E quando você constantemente diz para uma criança que não é para chorar, que é para engolir o choro, que não é para gritar, que não é para ficar com raiva, você está só retardando, né, esse processo dela aprender a lidar com isso, ao invés de você ir lá e encarar isso de frente. Então, a gente precisa, né, eu sei que é um exercício diário, porque, claro, nós acabamos perdendo a paciência, a gente também está frustrado com a pandemia, então, alguns passando por situações de perder emprego e tem que ficar com a criança o dia inteiro em casa, e realmente a paciência, ela fica, né, um pouquinho difícil de exercer nesses momentos, mas realmente é necessário. Então, você precisa entender e ajudar a criança a nomear. O que foi que você sentiu? Ah, eu me senti assim, assim. Se for até os mais pequenininhos que ainda não falam, é legal a gente fazer em casa, em alguma parede de casa, umas plaquinhas com rostos, né, das expressões. Então, se a criança ainda não sabe dizer fiquei triste, cola o rostinho chorando. Porque aí você pode apontar, você se sentiu assim? Ou você se sentiu assim, uma carinha de bravo? E ela vai te mostrando aos poucos. E aos poucos é até um estímulo para ela desenvolver a fala também, né? Que aos poucos ela vai dizer brava, triste, ela vai nomear. Já reconhecemos e acolhemos as emoções, mas também é necessário eu aprender a desenvolver essas competências socioemocionais. Algumas dicas para poder a gente ter esse feeling e poder amenizar esse ambiente familiar que está tão difícil, às vezes as situações do trabalho, o dia a dia, o home office, tudo isso num espaço pequeno. E como que a criança ela precisa desse olhar mais significativo da família e como que eu posso realmente estender a mão de uma maneira que eu auxilie no progresso e no desenvolvimento dela. Então é legal a gente parar para pensar assim. Vamos imaginar aqui a minha mão sendo o cérebro, né? O nosso cérebro. Então, essa parte aqui do pulso é o pescoço, a nuca, e esses dedos da frente seriam o que a gente chama de córtex pré-frontal, né? Então, essa parte aqui da nossa cabeça na frente. E é aqui que a gente tem toda a nossa parte racional. Então, as decisões, os nossos planejamentos, quando eu sei, isso é certo, isso é errado, até o planejamento de uma coisa mais simples, eu vou beber um copo de água, até um planejamento complexo, eu vou viajar no final do ano. Então, toda essa parte racional, né, que faz da gente ser humano, está aqui na frente, no nosso córtex pré-frontal. E aí, aqui dentro, quando eu abro os dedinhos da frente, aí eu tenho o meu dedão aqui, né, só para representar, que aqui seria o nosso sistema límbico, tá? E aí ele é extremamente importante, porque é aqui que a gente tem toda a nossa parte de sobrevivência. Se a gente não tem ele ali, né? Imagina, então explodir aqui, aí racionalmente eu ia pegar a chave do carro, eu ia levantar nisso, né? Já teria caído alguma coisa na minha cabeça, então por isso a importância. Agora, na criança, a gente tem que imaginar o seguinte: nós adultos temos isso integradinho, mas para estar integrado desse jeito, a gente leva no mínimo, né, assim, uma média que a neurociência aponta, cerca de 25 anos. A partir dos 25 anos é que isso até que está bem amadurecido, mas o cérebro, né, ele vai se desenvolver a vida inteira. Já na criança, é como se o cérebro fosse assim o tempo todo, ó, desencostadinho um do outro. Então, ela não ativa o sistema límbico só quando é uma situação realmente necessária, como um perigo eminente. A criança ativa o sistema límbico o tempo todo. E a gente, como adulto, precisa fazer o quê? Se a gente bater de frente, então a criança está numa crise nervosa, e eu fico nervosa de volta, grito, fico falando que não é nada, que é frescurinha, ela não vai me ouvir, ela está desconectada. É só lembrar de você lá, fugindo de alguma situação ruim. Se alguém te grita, te fala alguma coisa, você nem ouve. A mesma coisa a criança. Então, você, como adulto, tem que ter a resiliência de ir lá e basicamente reconectar essa criança. E aí vem as dicas, né? A gente precisa entender os códigos dos nossos filhos, né? Das crianças que estão com a gente. Cada um tem um jeitinho.
Então, tem criança que precisa de contato físico, que quando tá lá de birra, de choro, você tem que deixar seu orgulho de lado e dar um abraço. E esse abraço não significa que você está concordando com a postura inadequada que a criança teve. Você não está sendo permissivo, você está só primeiro acolhendo. Depois vai vir o diálogo, vai vir toda a aprendizagem. Você precisa acolher. Já tem algumas crianças que detestam contato físico nesses momentos. E se você tentar, ela vai te empurrar, a situação vai ficar pior, e você vai dizer que não podia bater, não podia empurrar a mamãe, né? E aí fica aquele ciclo. Então, tem criança que ela vai precisar de desfocar a atenção. Então, você vai ter que ter paciência e falar, olha, passou uma borboleta, olha o caminhão que está vindo. Ou então, muda o foco, fala, nossa, que brinquedo legal, começa uma brincadeira, e ela vai voltando, vai conectando e vai voltando. E aí as dicas são inúmeras, né? Mas precisa desse processo antes. Precisa conectar esse cérebrozinho, precisa acolher o sentimento, precisa nomear, e depois trabalhar com a criança que aquela postura não foi legal, que existem outras formas dela lidar com aquilo. Cada caso é um caso, o ser humano é muito complexo e as crianças mais ainda, temos que ter essa sensibilidade de pai, de mãe, entender como nossos filhos reagem para poder a gente ter essa ação efetiva e, em cima do problema, trazer a solução. Só mais uma perguntinha, uma coisa até criança muito curiosa, criança sempre se questiona, a gente até duvida da capacidade de entendimento e de absorção de conteúdo, mas tanta notícia ruim, tanta informação negativa vindo na televisão, e isso às vezes se reflete no diálogo e até nas interações que as crianças realizam. Como que eu explico ou eu trago esse assunto para as crianças? É igual se for para tratar sobre o que é, mamãe, o que é o coronavírus? Ou o que está acontecendo no mundo? Como que eu posso, de uma maneira que seja real, claro, trabalhar com a verdade com os meus filhos, mas que não seja tão impactante na absorção desse conteúdo para eles? Sim, esse é um ponto bem importante para a gente estar atento, né? Principalmente para as crianças aí que estão no primeiro setênio, que a gente fala que os primeiros 7 anos de vida, ela ainda tem a fantasia muito rica. Então a gente sabe aquela coisa que vó fala, né? Ah, cuidado com o que você fala na frente da criança. É verdade mesmo, cuidado, porque cada um vai internalizando as informações de uma forma. Fica a dica da gente primeiro de tudo, não manter a televisão com essas notícias ligadas, assim, para que a criança veja sempre, né, com livre acesso o tempo todo, porque coisas que ela ouve, ela pode levar muito ao pé da letra. Então, é legal que, claro, a criança acaba ali, tá na sala e passa uma notícia e tal, mas não ficar expondo tanto ela essas notícias e dizer você mesmo, né? Explicar. Inclusive, o SEI aqui, eu estava dando uma olhada na plataforma das atividades, as meninas já fizeram várias propostas muito legais, inclusive tem uma cartilha que mostra toda a história do Covid, né, do corona, como personagens. Então, trazer essa questão da informação real, mas de uma maneira lúdica. Falar, filho, igual como a gente fica gripado. Lembra que uma vez você ficou gripadinho? Então, é dessa maneira, o coronavírus, e aí mostra a história, né? Acessa esses conteúdos maravilhosos que as professoras estão fazendo. Então, traz de uma maneira mais lúdica e não expor tanto eles a todo momento a informação generalizada. Obrigado pelas contribuições, tenho certeza que vai ser de grande valia para o nosso público. E sempre, gente, trabalha com a verdade. Criança não precisa que você omita, que você esconda. Está acontecendo, é um fato, independente de qual for a questão. Se a criança soube, ela já teve acesso à informação. Então, é mais fácil de buscar até saber o primeiro entendimento que a criança tem sobre o assunto, e em cima disso a gente só discorre para poder a gente alinhar uma informação e ter uma ideia que se aproxime da realidade dela. Eu acho que assim fica fácil, né?
Com certeza. Perfeito. Querida, eu queria que você deixasse uma palavrinha em nome da equipe do SEI Céu Rosa da China. Você veio aqui a brilhantar a nossa tarde aqui no nosso perfil do Facebook. Então, deixa um abraço e uma palavra da gestão todinha do SEI, que eu tenho certeza que eles vão ficar felizes com a sua presença aqui. Ah, legal. Obrigada pela oportunidade. Eu quero simplesmente agradecer, né? Mandar um abraço enorme, que eu não consegui abraçar ninguém até agora. Conheci um pedaço da equipe, né? Infelizmente, quando eu entrei já estava bem reduzido, mas as poucas meninas que me receberam lá me acolheram muito bem, a parte da direção, da gestão também. A gente já está juntas no online, conversando, trocando informações. Então, é o que eu falei, eu realmente estou encantada com toda a equipe e eu agradeço muito e espero poder contribuir cada vez mais com vocês, né? Então, contem comigo. Muito obrigado pela parceria. A gente trabalha assim, a gestão com as unidades, o SEI, a EMEF, a EMEI, todos juntos em prol da educação. O CEL tem um Legal. propósito que vai além do ensinar. A gente está aqui também para poder construir novos horizontes, novos sonhos, e você sinta-se muito abençoado, muito realizado por ter o teu filho estudando com a gente e por ter essa equipe tão rica entregando o melhor que a educação pode oferecer. Venha conhecer a gestão. Eu sou do esporte, tá? Se você não conhece ainda, o Núcleo de Esporte e Lazer, pode procurar na parte de projetos e a gente vai estar aqui seguindo nossa programação virtual, porque o Rosa da China não para nem na pandemia. Então, um grande abraço, a gente retorna em breve com outra programação super especial do Rosa da China. Fiquem com Deus.